Em Portugal, o consumo de podcasts cresceu 33% em 6 meses. Dados revelados há pouco tempo num estudo da GfK Metris, que analisou os hábitos de consumo deste meio que, cada vez mais, faz parte da rotina diária dos portugueses. E ainda bem que faz. Olá, bem-vindo a mais um episódio de Por Dentro com, um podcast sobre podcasts. Esta é uma produção da equipa editorial do Popcasts, a única plataforma agregadora e promotora de podcasts de língua portuguesa. Eu sou a Elizabeth Costa e porque é Páscoa e até podes estar de férias, vou deixar-te algumas amêndoas. Ou melhor ainda, algumas sugestões de podcasts para ouvir neste tempo de celebração. Há alguns dias saíram novos números sobre o consumo de podcasts em Portugal. Trata-se de um estudo da GfK Metris para a empresa. Ficámos a saber que o consumo de podcasts cresceu 33% em 6 meses no nosso país. Ou seja, o consumo de podcasts faz cada vez mais parte da rotina dos portugueses. E já agora, sabes que a plataforma Google Podcasts fecha as portas já no próximo dia 2 de abril? Ao que parece, vai ser possível transitar todos os conteúdos para o YouTube Music. É sobre tudo isto que vou conversar com o Tiago Loureiro, colaborador habitual do Por Dentro com, que também é especialista em redes sociais e faz parte da equipa editorial do Popcasts. Olá Tiago, boa Páscoa para ti. Olá Elizabeth, boa Páscoa. Olha, e hoje chegamos aqui com uma notícia que nós já até sabíamos há algum tempo, mas agora como vai acontecer mesmo, temos que nos preocupar. É que o Google Podcasts vai acabar já agora no início de abril. O que é que nós, produtores de podcasts, que temos o nosso podcast no Google Podcast, podemos fazer? Em primeiro lugar, não é preciso panicar. Ok. Temos sempre o Popcasts, que é a plataforma de referência. Exatamente. Pronto, mas então vamos falar dessa empresa também conhecida, que é a bocadinho. Google, que decidiu descontinuar, como estavas a dizer e bem Elizabeth, descontinuar o Google Podcasts e colocar as fichas todas no YouTube Music. Para quê? Passo a citar, melhorar a experiência a quem ouve e a quem produz. E que impacto é que esta decisão tem cá em Portugal? Tanto quanto sabemos, aos ouvintes vai ser dada a possibilidade de migrar todo o histórico de subscrições, de podcasts ouvidos, de episódios ouvidos, de uma plataforma para a outra. Mas, para já, essa funcionalidade ainda não está disponível cá, só está disponível nos Estados Unidos. Eventualmente, entretanto, também surgirá nos outros mercados. Mas Tiago, vamos deixar aqui bem claro, nós estamos a falar para já em quem ouve. Sim. E em quem produz e é proprietário de um podcast. Para o produtor, é como qualquer outra plataforma. Se tiver canal de YouTube, importar o RSS feed para o YouTube Music. Mesmo que seja um áudio? Sim, mesmo que seja um áudio, depois vai importar também uma imagem estática através do serviço onde está alojado o podcast e ele será alojado no YouTube Music como qualquer outra plataforma. Portanto, quem tem também, se vir os números baixar um bocadinho nestes próximos dias, é porque já não está a plataforma Google Podcast disponível. Exatamente. Voltamos a recordar, cá em Portugal temos sempre o Popcast. Exatamente, o Popcast que é a referência e depois essas outras plataformas. Essas outras plataformas, exatamente. Acrescentar só que o serviço vai estar, apesar de terminar em abril, este serviço vai estar disponível até julho, portanto até julho pode-se fazer a exportação dos nossos conteúdos para lá. Isto na perspectiva do ouvinte. Ok, certíssimo. Olha, mas entretanto, por cá, o consumo de podcasts continua a crescer. É verdade. E como é que nós sabemos isto? Como é que nós sabemos? A GfK fez um estudo importantíssimo para o mercado nacional. É sempre bom olharmos para o que se passa dentro de casa. E o que este estudo nos diz é que, como referiste, o consumo de podcasts cresce 33% em 6 meses em Portugal. Se olharmos para as diferentes gerações, o que é que nós percebemos? Percebemos que a geração Y, ou seja, os millennials, aqueles nascidos nos inícios dos anos 80 até ali anos 90, são quem mais contacta com podcasts, ou seja, 46%, com uma média diária de contacto de 1h15. Mas é a geração Z,
os mais novinhos, aqueles nascidos entre 90 e o início dos anos 2000, que mais tempo passa a ouvir, um bocadinho mais, 1h19, apesar de apenas, entre aspas, 40% se ligar a podcasts. Ou seja, temos aqui mais de 1 hora de contacto, mais ou menos diário, com este formato. Exatamente. Mesmo nas outras gerações, na geração X, que tem apenas, mais uma vez, entre aspas, 39% de contacto, também tem 1h03 de consumo diário, de contacto diário com podcast, e os boomers, aqueles que nasceram antes de 60, têm contacto em média diária de 1h06. Portanto, sim. Ou seja, quanto mais velho és, menos ouves podcasts. Sim, mas em média um bocadinho acima de 1 hora nestas percentagens que estamos aqui Mesmo quando falar. estamos a falar de boomers, ou seja, de pessoas que neste momento já têm acima dos 60 anos, têm contacto, têm pelo menos por dia 1 hora de contacto com os podcasts. Sim, 22% dos inquiridos, sim. Isto dá assim mais ou menos em média pouco mais de 1 hora de contacto com podcasts. E isto não significa necessariamente que passem esse tempo a ouvir o nosso conteúdo. Isto também porque este estudo nos diz que os inquiridos ouvem em média 5 podcasts diferentes. Ou seja, podem andar a saltitar de podcast em podcast. Além disso, sabemos também através deste estudo que 90% dos inquiridos gosta de ouvir podcast sozinho, que o faz sozinho, que o dispositivo mais utilizado é o smartphone e os locais de escuta preferidos são em casa e no carro. E eu aqui acho que as pessoas não disseram o trabalho com um bocadinho de vergonha, não é? Porque não vão dizer que ouvem no trabalho. Exato. Mas para efeitos de estudo, em casa e no carro. E ainda temos mais alguns dados, porque há aqui uma questão curiosa que é, geralmente, como é que ouvimos os podcasts? Ouvimos só uma pontinha, ouvimos só um início, ouvimos... Como é que isto se faz, segundo este estudo? Sim, segundo este estudo, diz-nos que mais de 1/3 dos ouvintes ouvem até ao fim, nunca deixam episódios a meio. E que ouvem praticamente todos os dias, se não todos. Portanto, todos ou quase todos os dias. E geralmente ouvem até ao fim, não deixam episódios a meio. E o que é que ouvem? Categorias. Então, as categorias mais procuradas são o humor, a atualidade e as entrevistas. E aqui neste âmbito, o fator que mais pesa na escolha de um podcast, sabemos que é o tema e só depois vem o seu autor, ou seja, a cara do podcast. Ou seja, eu se gosto muito de gatos, vou ouvir primeiro por causa dos gatos e só depois por causa do gateiro. Exatamente isso. Sabemos ainda que 30% dos inquiridos considera este formato muito importante no seu dia-a-dia e considera-o também relevante na comunicação de marcas. Isto é importante saber para a monetização dos podcasts. Em termos de periodicidade de episódios, 34% prefere episódios semanais e 21% gostava que fosse diariamente. Ou seja, é sempre esta pergunta que se coloca a quem faz um podcast, é publicar quantas vezes por semana, quantas vezes por mês. Pelos vistos, as pessoas preferem que haja um episódio novo todas as semanas. Todas as semanas, exatamente. Há ali uma franja que gosta todos os dias, mas pelo menos e tu, Tiago? O que nos diz o estudo é 1 vez por semana. Eu gosto de 1 vez por semana, vamos dizer assim. 1 vez por semana, tirar um tempinho para pôr todos os podcasts em dia, é um ritual interessante. E não é sobre gatos. Certo. E também não é linear, porque depois depende muito do tipo de podcast. Há aqueles podcasts que nós ouvimos todos os dias, que vamos ouvir logo pela manhã, e há outros que gostamos de ouvir com mais calma por semana. Portanto, não é linear, isso é bom. O importante é que as pessoas consumam e ouçam podcasts. Mais uma vez, Tiago, boa Páscoa e até para a semana. Obrigado, boa Páscoa a todos. Todas as semanas chegam ao podcast novos conteúdos com grande qualidade e que vale a pena ouvir com atenção. Por exemplo, a Sara Cura oferece-nos um podcast com o título Let's Rock. Mas calma, não é sobre música, é sobre arqueologia, um tema do qual gosto muito e, portanto, tive enorme prazer em receber no Popcast. Um podcast onde ficamos, por exemplo, a saber como é que, pelo menos há 20 mil anos, os cães se transformaram nos nossos melhores amigos. Olá, eu sou a Sara Cura e este é o Let's Rock, um podcast da Idade da Pedra. Estamos de volta ao estúdio e não podíamos começar melhor porque hoje a nossa convidada é a Cleia Detri. Portanto, preparem-se para um episódio para aprenderem histórias fantásticas sobre os animais.
particularmente os cães. Começou como investigadora pós-doc, dedicando-se ao estudo de conjuntos de fauna do Mesolítico até ao período moderno. E atualmente é professora auxiliar na Faculdade de Letras. Cleia, muito obrigada por teres vindo. Muito obrigada pelo convite. Gostei imenso da oportunidade de estar aqui e de falar sobre este tema. Tu tens dedicado grande parte do teu trabalho à domesticação do cão. E eu acho que a pergunta que os nossos ouvintes quererão colocar, e que eu própria também te quero fazer, é como é que os cães se tornaram os nossos melhores amigos e evoluíram até aquilo que são hoje. Como é que eles se tornaram os nossos melhores amigos? Boa questão. Muitos de nós adoram esse tema, não é? E muita gente realmente se dedica a isto. E por isso também há muitas teorias sobre como é que eles se tornaram nossos amigos. Eu diria que sobretudo por interesse. Eles acharam que nós éramos uma espécie interessante, que produzia lixo interessante, que servia de comida, e então formou-se ali um grupo de lobos mais dóceis, mais simpáticos, toleravam a presença humana e acabaram por se transformar em cães. Isto muito simplificado, mas há muitas teorias, é uma questão muito em aberto, nomeadamente quando é que eles se tornaram cães, quando é que eles se separaram do lobo e se tornaram num grupo com uma estrutura genética diferente, embora ainda hoje em dia os cães e os lobos se consigam reproduzir e produzir descendência fértil, portanto, na verdade são a mesma espécie, mas têm alguma estrutura genética. Eles realmente, nós conseguimos, na maioria das vezes, dizer quando é que é um cão e quando é que é um lobo, não é? Mesmo em termos de aspecto físico, eles realmente são diferentes. Quando isso terá acontecido, nós andamos à volta de 20, 15 mil anos, ou algumas pessoas remetem para para datas como 30 mil anos. Está tudo no podcast Let's Rock, um podcast sobre arqueologia. Outra das novidades do podcast é o Sapiens, uma produção da Bruá. Sapiens é o título que acolhe 2 séries que não podes mesmo deixar de ouvir. Podemos começar pelos julgamentos da história. A justiça nem sempre foi cega. Neste programa, entramos em 12 salas de tribunal ao longo da história e conhecemos os homens e as mulheres que transformaram a justiça do seu tempo. Há histórias de crime, difamação, intolerância religiosa, histórias de assassinatos, corrupção e abuso de poder. Iremos até Paris, pouco antes da Revolução Francesa, aos navios negreiros do século XVIII, às profundezas dos Estados Unidos nos anos 20, às ruas da Londres vitoriana, e conheceremos ainda o caso judicial que abalou Portugal logo a seguir ao 25 de Abril. 12 casos, 12 pessoas, 12 vezes em que a justiça não foi cega. Descobriremos como evoluiu a nossa capacidade de julgar os outros e como se foi equilibrando a instável balança da justiça, para o bem e para o mal. Julgamentos da História, um podcast da série Sapiens, da Bruá Podcasts, narrado por José Neves. Brevemente disponível em todas as plataformas de podcast e em bruapodcasts.com. Sob o título Sapiens, podes ainda encontrar as razões de Estado. Pode alguém mudar o rumo da história por interesse? Poderão milhares de vidas ser afetadas pelos desejos de uma única pessoa? E não falamos de estadistas generais ou ditadores. Falamos de perfeitos desconhecidos, figuras muitas vezes anónimas, cujas decisões mudaram os destinos de nações. Conheça a história do mitómano que inventou uma nação tropical, dos irmãos que subverteram toda a política de um país africano, ou do empregado de limpeza cuja inconsciência provocou uma crise diplomática que durou mais de 30 anos. Histórias de espionagem, traição, roubos, burlas e assassinatos. Em Razões de Estado, a nova série da Bruá, contamos as histórias dos homens e das mulheres que se colocaram à frente de tudo e de todos, por ganância, desespero ou ignorância, e sem querer, abriram as portas do inferno. Razões de Estado
É um podcast da série Sapiens da Bruá Podcasts, brevemente disponível em todas as plataformas de podcasts e em bruapodcasts.com. O podcast chama-se Sapiens, mais uma produção Bruá, que vale mesmo a pena ouvir no podcast. Esta temporada do Por Dentro começou com uma conversa com a Miriam Gonçalves e a Raquel Bastos, que são autoras das histórias que integram o podcast Só Mais Uma História. Um podcast feito de histórias infantis originais, que já fez um ano e que agora tem mais uma novidade. Ora, ouve. Pus o meu pijama e fui lavar os meus dentinhos. Fui para a cama e levei os meus ursinhos. Só mais uma história para ir dormir com sonhos felizes. Só mais uma história para imaginar um mundo feliz. Só mais uma história. Dá vontade de cantar, não dá? Segue Só Mais Uma História no Instagram e ouve no podcast. Os estudos mais recentes apontam para a existência de cerca de 5 milhões de podcasts em todo o mundo. O número pode não ser absolutamente exato, mas o mais curioso é que todos têm a certeza que, de todos estes podcasts registados, apenas cerca de 450 mil estão ativos. Ou seja, tiveram um novo episódio publicado nos últimos 90 dias. E que este número não tem vindo a subir. Ou seja, o momento de ouro do número de podcasts ativos aconteceu durante a pandemia. Fechados em casa, queríamos comunicar de alguma forma com o mundo. Assim, se em 2020 mais de 50% dos podcasts registados no mundo inteiro estavam ativos, neste momento essa percentagem baixou para cerca de 17%. A maioria dos podcasters desistiu. Desistiu porque é difícil manter um podcast durante muito tempo. Dá trabalho, exige esforço e o número de ouvintes custa a crescer. O sucesso não é imediato. Ao ler um artigo há alguns dias, tropecei nesta frase de um especialista em podcasts, que é também o fundador do Lead Podcasting no Canadá. Ele afirmava: as pessoas pensam que depois de iniciar um podcast terão de continuar indefinidamente. Sentem-se como se estivessem na roda de um hamster, produzindo uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês, para sempre. Antes de publicar o seu primeiro podcast, comprometa-se com um certo número de episódios que você considere realista e sustentável. Pare aí. Chame esses primeiros episódios de primeira temporada. Decida mais tarde se deseja continuar. E é mesmo isto. Ter um podcast não pode ser uma obrigação, tem de ser mesmo uma paixão. E como todas as paixões, tem o seu tempo e o seu espaço para respirar. Pense em temporadas, é meio caminho andado para o sucesso. E já sabes, se queres ter o teu conteúdo na única plataforma de podcasts exclusivamente dedicada a conteúdos de língua portuguesa, entra em contacto com o Popcasts através do endereço ajuda@popcasts.pt ou através das nossas redes sociais. O Popcast está no Instagram e no Facebook. É só clicar em seguir para ficares a saber tudo sobre podcasts. O quarto episódio da segunda temporada do Por Dentro fica por aqui. Eu sou a Elizabeth Costa e, como sempre, contei com a colaboração do Tiago Loureiro. Marcamos encontro no próximo episódio. Até lá!